Irajá, ex-fortuna criada pela Lei número 1153, de 22 de novembro de 1951, modificado pela Lei Municipal 6/20. Já foi município desmembrado de Batoque pela Lei 6.688, de 18 de outubro de 1963, e extinta pela Lei número 8.339, de 14 de dezembro de 1965, antes de ser instalado. Irajá, palavra indígena derivada de ira, que quer dizer abelha, e já, lugar onde há mel, o que seria terra de favo de mel. E junto com os meus alunos, quero ressaltar que o Francisco Magalhães Martins era sobrinho neto do João Martins, ipuense, morando na época em 1977, o ano de publicação do livro, no Rio de Janeiro. Era alto funcionário do Banco do Brasil, cunhou esses exemplares e aí distribuiu com toda a sua família. Nós somos privilegiados por termos nos apoiado em um documentário de tão grande valia para nós, educadores, digo, no campo da história, no campo da geografia e, diga-se de passagem, amantes do nosso Irajá. Vocês estão convidados, a partir de agora, viver um pouco da história do Irajá em forma de peça teatral, conversando com pessoas que aqui residem e que presenciaram um pouco da história do Coronel João Martins e de alguns de seus antecedentes. Para isso, vocês, a partir de agora, estão convidados a mergulhar nesse mundo. Eis aqui os responsáveis pela história que vocês vão conferir a partir de agora. O primeiro C, anexo Priscila em Irajá. A minha aluna Aurineide, a aluna Mariane, a aluna Juscelia, a aluna Raquel, a aluna Laiane, a aluna Elaine, a aluna Glaudênia, o José Antônio, o Oscar, o aluno Aurélio, o Márcio, o Eliseu, o Francisco Ângelo, o Francisco Estênio, o Michel, o Emanuel Johnny e o Jacques. É verdade que além desse pessoal que já foi apresentado, ainda existem outros que por motivo de força maior não puderam vir à nossa escola, como por exemplo o Jason, que se encontra por trás da câmera realizando esta filmagem para você que está aí do outro lado. Este trabalho que servirá de apoio não só para quem está terminando o ensino médio, o ensino fundamental ou até mesmo uma faculdade. Sejam bem-vindos e vamos então ao nosso documentário. João Martins da Jaçanã, um homem de múltiplas faces. Aos olhos da justiça, um forasteiro, um cangaceiro. Ao julgamento do povo, um homem em defesa dos menos favorecidos. Nós estamos exatamente no local onde anteriormente ficava a casa da fazenda do João Martins, a casa da fazenda da Jaçanã. João Martins abrigava aqui, nesse reduto, todas as pessoas que cometiam crimes e foragidos da justiça vinham para cá, para este local, contar com o seu apoio, com a sua solidariedade. A partir de agora, nós vamos ter algumas encenações onde conta um trecho da vida do João Martins, que aos 70 anos de idade, ele comete um primeiro assassinato na sua vida. Estamos no ano de 1910, meado de 1910. E as pessoas que aqui estavam naquela época trabalhavam mais ou menos nesse regime, provavelmente chefiado por um dos capatazes do João Martins, um dos muito conhecidos, o Antônio Rodrigues Chapéu Grande, dentre outros. As pessoas que aqui habitavam na época, vale ressaltar, elas não trabalhavam em regime de servidão porque estavam aqui por livre e espontânea vontade. Mas era mais ou menos essa a rotina da época. Nesta passagem, João Martins enfrenta o sobrinho Antônio Alves por questões de terra. Antônio, tu talvez você quer falar comigo? Você quer tomar minha terra? Eu lhe queria com tanto carinho, você a gente fazer um negócio desse comigo. Você vê seu comandante. Estamos no Rio Feitosa. Daqui para Jaçanã, aproximadamente 3 quilômetros, o progresso não aconteceu. Com exceção de algumas reformas em algumas fazendas,
a criação de 2 ou 3 casas, ou seja, a construção. Com exceção também da planagem da estrada que é feita anualmente. Agora, deste ponto, deste marco, Rio Feitosa, que inclusive é uma das fontes de renda para as famílias durante a estação chuvosa, daqui para o distrito, para o centro, a coisa já é bem diferente. Mudou muita coisa dos anos de 1914 para os dias de hoje, mais propriamente o ano de 2005. A turma fará agora uma explanagem a respeito do assunto progresso, evolução no distrito do Irajá, antiga Fazenda Frade. Apreciar o Irajá hoje, desse ponto estratégico, é quase que uma visão futurística, levando em conta que nós estamos nos reportando aos anos de 1910, 1920 ou 1930. Hoje, sinceramente, o distrito do Irajá respira progresso e leva a sua vida rotineira como a vida de uma pacata cidade. Estamos aqui em frente ao popular palacete pertencente ao senhor Francisco Walter. Aqui era onde realizavam-se grandes festas, havia uma divisão entre eles. Brancos e ricos ficavam na parte de cima do palacete, pretos e pobres ficavam na parte de baixo. Boa tarde, dona Maura. Muito obrigada por você estar colaborando com o nosso trabalho. Minha primeira pergunta é se aqui nesta casa é verdade que haviam festas tipo sociais. E queria que você me respondesse como eram organizadas essas festas. Era muito organizada, né? Existia a parte popular e a parte mais social. Mas não era racismo, era apenas um motivo da época, a sociedade, né? Tanto que toda cidade havia essa separação. Então, eram muito bem distribuídos, todo mundo vinha à vontade. Meu pai, todo mundo gostava dele, não existia, não era questão de distinção de cor, nem de raça, nem de sociedade. Assim. Dona Maura, o palacete em si foi modificado? Houve alguma reforma nele? Não, continua do mesmo jeito, tudo ainda muito bem conservado, mas continua com a mesma estrutura. Isso você conserva para relembrar os tempos passados? Relembrar nosso pai, né? Ele fez muito esforço, muito sacrifício para fazer isso, então a gente não quer modificar nada. Deixar do jeito que ele gostava. Faz parte da família que é desse jeito. Não quer nada modificar. Eu fiquei muito curiosa a respeito quando você falou das festas. Aqui, para entrar para as festas, era necessário pagar alguma coisa? As portas ficavam abertas para quem quisesse entrar? Tinha a entrada, né? E tinha um porteiro para receber as pessoas muito bem recebido, muito bem. Todo mundo era bem recebido. E pagava a sua entrada, sim. Pagava a sua entrada. E dava muita gente nessa festa? Dava, tinha gente de todo canto, de Pulsa, do Critério, Nova Pulsa, Fazenda Maracajá, Fazenda Pelada. Vinha gente de toda, dava muita gente. Era cheia mesmo. 3 salões de festa e tudo cheio mesmo. Dona Maura, você se recorda qual foi a última festa dada aqui nesse salão? Recordo, uma festa de agosto, né? Aí no ano de 56. Não foi programada assim dele, mas ele já entregou as pessoas de confiança dele. Ele até saiu, foi no pau da arte, mas ficou as pessoas que tomam conta. E o senhor Cesário Pereira Martins estava presente nessa última festa? Ele teve um pouquinho, mas depois, para dormir bem, foi dormir fora. Mas foi feito como uma despedida essa última? Não. Não? Não foi feito como despedida. Não foi programado nada? Não. Ninguém sabia que era uma despedida. Ninguém sabia. Dona Maura, o Irajá já está bem evoluído hoje em dia. Temos hospitais, temos creches, temos feiras aos sábados. Ele já tem tudo o que precisa para ser emancipado. O primeiro distrito que foi aqui perto que foi eletrizado. Recebeu energia. Meu pai comprou um motor, foi Pernambuco, comprou um motor e tinha energia aqui. Todo mundo tinha sua energia. Todo mundo. Eu ouvi rumores que aqui o primeiro telefone surgiu no correio. Você pode explicar como foi que surgiu essa... Nessa época, o meu irmão foi prefeito, Wilson, então ele
mandou, a gente tinha muita dificuldade de comunicação, e ele colocou no correio um telefone. Quando a gente queria uma notícia, lá na Hidrolândia, o telefone era colocado na casa do senhor Antônio Cid, e ele recebia o recado e passava para as pessoas com as quais a gente queria se comunicar. Era assim. Você me falou que aqui o Irajá está muito evoluído, principalmente com escolas. Eu ouvi falar que você foi a primeira professora formada. Você poderia me falar mais sobre esse assunto? Fui a primeira professora formada. Levava muito tinha, além de professora, existia o papel de diretora, né? Trabalhava com as professoras municipais, um pouco atrasada, mas eu sempre soube ser uma mestra, mais ou menos, né? Achei uma tarefa muito difícil. Tarefa difícil, mas não impossível. Tarefa que exige sacrifício incrível. Tarefa que exige abnegação. Tarefa que é feita com coração. Nos dias cansados, nas noites de angústias, nas horas de fardo, de tamanha luta, eu me chegava até a me questionar. Será, gente, que vale a pena ensinar? Mas bem lá dentro de mim respondia uma voz. Aquela que nos entende, aquela que fala por nós, a voz do nosso eu, a voz da nossa alma. Vale sim, coragem. Você ensinando, aprende também. Você ensinando, faz bem a alguém. E fui semeando dos alunos meus, tanto de paz em todo de Deus, até que venci. Tive muitos alunos que hoje são tudo formados e às vezes me agradecem muito que aprenderam comigo. Mas era muito difícil a tarefa. Inclusive, dona Maria, seus alunos, que antigamente foram seus alunos, agora são meus professores. A gente é muito agradecido por você ter ensinado eles. Sim. Inclusive o seu professor, Cláudio Sena, fazia parte da minha responsabilidade, né? Sendo aluno, mesmo que não fosse meu aluno, mas era aluno das professoras nas quais eu administrava. E ele foi muito bem sucedido. Hoje é um professor de grande representação. Você recorda a escola e o ano que começaram a ensinar aqui? 1964 que eu comecei. E qual era a escola que você ensinava? Grupo Escolar Digital, que foi construído pela Prefeitura de Ipu, ficou muito tempo sem funcionar, na época do governo Virgílio Távora, que eu me diplomei, ele me nomeou, então foi nessa época que eu comecei a ensinar. Pela primeira vez, um comentário registra o palacete de Cesário Martins. Vamos conhecer. Dormitório. Mas antigamente isso aqui era um salão onde todos se divertiam e dançavam. Isso aqui é um estúdio. Aqui transmitia a música para todos os salões. 3 salões. Ali naquela parte ali, a música tocava ali e transmitia pela amplificadora, pelo som. Nessa época era amplificadora. Aqui era onde a música tocava, a banda, transmitido para os outros salões. Essa aqui era a máquina de escrever do meu pai. A Igreja Católica é uma das obras que mantém ainda sua forma quase intacta. Foi construída por o senhor Gonçalo Lima. Temos aqui a imagem da Nossa Senhora do Fátima, que foi doada pelo senhor Cesário Pereira Martins, que foi comprado na Itália. Chegou aqui em Irajá em maio de 1956. Agora, essa reforma de cá foi eu que fiz, mas o Chico Cício e o João de Souza, mas não estou lembrado o ano, não é? Agora a parte de lá? Aquela parte de lá não tem a parte mais baixa que passa aquela assim? Aquela foi em 36, foi eu e o finado Zé Rendeiro que fizemos o telhado. Desse pessoal que trabalharam ali, tudo já só tem vivo eu.
Ela só foi forrada um dia desse pra cá, não foi, tio Antônio? Foi. O forro foi depois daquela reforma pra cima. Aí eles forraram. O forro, quem forrou ali foi o Antônio Mourão. Antônio Mourão? Daí ela... Tio Antônio, ela começou pequenininha essa igreja, foi? Foi. Começou só essa parte de cá. Não tem essa parte mais estreita aqui? Aham. Ela só era ali. E o altar, quem fez foi o mestre Raimundo, não sei como é Raimundo chamava, conhecido Raimundo Pedreiro. Ele e um filho, foi quem fizeram o altar. Já morreram também? Já morreram também. Já só resta eu. Pois é. Este bonito e aconchegante local, diga-se de passagem, que abrigava parque de diversões no período dos festejos de São Raimundo Nonato, padroeiro de Irajá, comemorado no mês de agosto. Era também o local preferido pelos circenses, que aqui montavam suas tendas e faziam a música. Provando o progresso do nosso distrito, estamos agora no programa Feirante de Irajá. Hoje nós, irajaenses, contamos com a feira livre que acontece todos os sábados. Esta obra foi construída entre os anos de 1989 a 1992, na gestão do prefeito Afrânio Martins, nosso atual prefeito. E este espaço se resumia a um amontoado de alpendres, onde açougueiros e comerciantes da época atendiam a demanda da população irajaense, no que diz respeito ao seu, ainda hoje, restrito comércio. Estamos em frente à creche Chico Biluca. Antigamente, havia um clube dançante aqui, frequentado por todos da região, principalmente as famílias irajaenses. Muitos casais que hoje contam a história do Irajá se conheceram aqui, mas por ter sido abandonado, ele foi demolido, dando lugar a essa bela creche, que em breve estará em funcionamento. Essa é uma demonstração que o Irajá evoluiu e evolui a cada dia que se passa. Neste ponto, podemos observar o bairro Celina, um bairro que cresce constantemente. Ao lado da creche, temos o ginásio coberto, onde crianças e adultos praticam esportes. Vejam esta maravilha de um cenário. É um episódio dele. O Coronel João Martins foi de um ataque de moça Joana, foi de uns frades. Ei, Jacó, e me diga uma coisa. Você presenciou alguma vinda do João Martins aqui no Irajá nesse meio tempo? Não. Não conheci ele. Ele morreu em 26, o João Martins. Eu não tinha nascido ainda. Você é de qual ano, Jacó? Sou de 30. O pai de 31. É, o filho dele é de 31. Um ano só de diferença. Irajá, mesmo tendo progredido muito nos últimos anos, não radicalizou seu espaço geográfico. Ainda hoje, preserva e cultua a sua história, impregnadas em construções edificadas. A velha casa que observamos é, segundo populares, uma herança deixada por uma freira chamada Dona Joana. Há quem diga que a mesma teria sido uma das precursoras do tocante povoamento deste distrito. Vamos conhecer o interior da casa. Foi a primeira casa construída no distrito de Irajá. A diferença do ontem e do hoje se faz em cada detalhe aqui registrada. Esta porta, por exemplo, difere tanto na espessura como no tamanho.
mede aproximadamente 2 metros de comprimento. Sem esquecer do peso, uma porta dessa pesa aproximadamente 20 quilos. Aquela senhora que observamos é a Dona Antônia Vinuto. Ela tem 94 anos e é o ícone vivo da nossa história. Estamos observando a placa do hospital aqui do Irajá. Está escrito Prefeitura Municipal de Hidrolândia, Hospital José Bezerra, uma obra conseguida em convênio com o Ministério da Saúde, Prefeitura Municipal de Hidrolândia e Ministro da Saúde, o Adib Jatene, Prefeito Municipal, Francisco Walter Lima Marinho, o Secretário de Saúde, o Carlos Fernando Montenegro Guedes e o Secretário de Obras, o Engenheiro Oscar Freitas Marinho. Lá embaixo você pode observar também, escrito Distrito de Irajá, março de 1995. 10 anos depois desta obra, que nunca foi inaugurada, nós estamos aqui, registrando a história do Irajá e registrando também mais um ponto a ser trabalhado, o descaso administrativo. Estamos registrando a quadra poliesportiva aqui do distrito do Irajá. Nós não temos bem a certeza do ano em que essa quadra foi construída, mas de certo é que, na efervescência da construção, os jovens da época vinham para cá e aqui se promoviam grandes campeonatos entre Irajá e Hidrolândia, e assim foi por um bom tempo. A verdade é que a televisão hoje rouba muito. Estão hoje em locais mais modernos, digamos assim. Mas de uma coisa, você que está aí do outro lado, vendo o nosso documentário, esteja certo que neste exato local, bem antes da construção desta quadra, tinha uma televisão pública, onde as famílias do distrito do Irajá vinham para cá. Aqui próximo tinha uma serralheria e aqui ficavam aquelas toras de madeiras e os apreciadores ficavam em volta dessa televisão, assistindo o seu jornal, assistindo uma novela. E a vida do Irajá, nesses anos mencionados, tinha essa cacatez e esse progresso quase nenhum. Aqui bem próximo à quadra poliesportiva e também próximo ao palacete do Chico Walter, onde vocês já presenciaram algumas cenas que foram gravadas, está também o palacete do senhor Tio Zé Bezerra, que também é e será sempre uma das figuras importantes na história do Irajá. Estamos no cemitério do distrito do Irajá. Assim como tantas outras pessoas que construíram história e aqui repousam, assim também é o ícone da nossa história mencionado no início do nosso documentário, o Coronel João Martins da Jaçanã. Repousa hoje nesse túmulo aqui, inerente, indiferente ao tempo, indiferente à história. E com essa reportagem nós encerramos o nosso documentário, não esquecendo de agradecer a cada pessoa que veio frente à nossa câmera prestar o seu depoimento, desafiando muitas vezes os limites, no sentido de relembrar os tempos cobrados para que passasse o depoimento, para que você que está do outro lado conhecesse um pouco mais da nossa história. Quero agradecer também toda a turma do primeiro ano C, que esteve empenhada em reconstruir a história do Irajá, embasadas em conhecimentos registrados em livros e também em pessoas que presenciaram a nossa história. O nosso obrigado a cada um de vocês que tiveram também a paciência de acompanhar e, de certa forma, resgatar a nossa história, porque nós, do primeiro C, acreditamos que a história, não só de um distrito, mas de uma cidade, de um país, ela só pode ser contada como ela é a partir do momento em que ela é documentada com fontes precisas e daí então, a partir dessa percepção, ela ser difundida de uma maneira verídica e original como ela é. O nosso obrigado e esperamos sinceramente que o nosso trabalho não tenha sido em vão e que ele sirva também de base para as pessoas que estão começando a ingressar no campo da geografia, no campo da história ou no campo das demais ciências humanas. O nosso obrigado a todos, em nome de toda a Escola Anexo Priscila, em Irajá.